Bem-vindas. Qual é a pergunta que nós temos para o nosso grupo? Beatriz, qual é a pergunta? Ora, sim, é ilusão? Não sei, seria ilusão que a espiritualidade de luz, os espíritos mais evoluídos de luz, eles são extremamente permissivos. Estou lendo um livro aqui, eu fiquei muito revoltada no capítulo 9. No caso, né, de uma médium, ela perdesse a encarnação dela, porque era escolha dela, ela tinha que pagar. Eu acredito que não seja bem desse jeito, assim, essa permissão. Eles simplesmente ficam escondidos atrás da parede, enquanto que os obsessores, as trevas ali, estão em plena ação. Como identificar ou como barrar isso? Eu estou lendo o livro Libertação, e o capítulo 9 me deixou irritadíssima com essa postura. De André Luiz, veja bem. Os livros de André Luiz foram escritos 40, quase 50 anos atrás. Tem livros dele muito antigos. O entendimento da doutrina era muito difícil, como nós temos hoje. Você pode ver que nós temos hoje dificuldade dos espíritas a entender a doutrina. A necessidade da evocação, a necessidade do médium trabalhar, que nosso reencarne ele não é um karma, mas sim uma evolução. É só através desse estudo evolutivo é que nós chegamos nessa compreensão, porque você é estudiosa. Então, você entende que a sua reencarnação ela é evolutiva. Não importa o que você veio resgatar, importa que você tem 10. É isso que você entende como um período de um exercício, de uma vida, de um aprendizado. Só que naquela época era bem mais difícil de entender. Então, essas almas extremamente difíceis, densas, que elas não aceitam a sua mediunidade, não trabalham para ela, porque hoje é muito comum. Os médios, que eles têm essa mediunidade, às vezes ostensiva, e elas trabalham mais para os outros do que para si mesmo. A maioria hoje, até nas casas espíritas, em todas as religiões, os médios trabalham. Se você observar no Face, em todos os lugares, a maioria dos médios, eles trabalham ainda para fora, até mesmo os espíritas. Os espíritas que já deveriam estar compreendendo melhor a lei da evolução, a necessidade do médium trabalhar para ele, para sair desse resgate, vamos colocar assim, ainda não é bem compreendido. Se você vai falar isso até no meio dos espíritas e outras religiões, acha que Deus é ruim, que ele veio aqui, que Deus colocou ele para pagar e que ele não merece. Tem uma série de consequências, né? De que Deus não é bom. Então, essa situação de denegrir a imagem de Deus, denegrir as suas leis, ela é antiga, mas nós espíritas ainda pouco entendemos. Então, André Luiz deve ter colocado numa visão, como também tem no Céu e Inferno, de espíritos que Kardec tentou doutrinar e esclarecer, e ele não quis. Se eu não me engano, foi São Luís, falou assim, não, deixa o espírito. Ele não quer ainda. Então, naquele período, ainda existia isso, essa liberdade de ficar. Nosso período agora, nós não temos mais tempo, Beatriz. No que se refere à nossa família, nós não temos mais tempo nesse processo reencarnatório, se quero, se não quero. Nós temos que usar uma força fluídica, uma força redentora, uma força que vai educar os princípios morais das criaturas na nossa família. Porque nós temos consciência hoje que eles encarnar. Algumas colocações que ainda nós vemos na doutrina, ainda falta um maior esclarecimento para os espíritas, para os médios. Por exemplo, a evocação. A evocação dos mortos é um princípio doutrinário
grande e poderoso. Sem esse princípio de evocar os mortos, evocar o anjo guardião, evocar os protetores, evocar toda essa equipe que trabalha junto conosco, conversar, dialogar, nós não vemos isso junto à doutrina dos espíritos. Nós não vemos isso nas nossas casas espíritas. Então, você vê que algumas situações doutrinárias ainda estão carentes de maior estudo e compreensão. Mas está certo a sua revolta com esse espírito, que ele não quis nada com nada, quis ficar na dele, porque às vezes ele se propôs a isso. Um espírito orgulhoso, não, eu vou pagar até o último centavo, não quero que ninguém me ajude, não quero que ninguém segura na minha mão, porque tem gente que é assim, acha que é capaz de tudo só. Então, são experiências que ele está mostrando de alguns caráteres de família, caráteres de pessoa. Agora, eu e você, nós vamos ter que fazer tudo para nos tratar desta situação reencarnatória de hoje. Porque nós não queremos voltar nessa mesma situação da nossa alma. Nossa alma ainda nessa situação dolorosa, sem aprendizado. Nós queremos voltar bem melhores do que saímos aqui. Mas isso faz parte, nós continuamos lendo o capítulo, ok? Você vai encontrar também no seu inferno essa mesma situação. Não, sim, continuo, né? Mas aí eu fico pensando, a encarnação não é riquíssima, uma oportunidade única. Então, por que a espiritualidade de luz, ela permite com que eu, Beatriz, me entregue? Porque a minha programação foi feita de uma maneira, e eu cheguei aqui, esqueci dessa programação, então escolhi outros caminhos. Por que ela já não intervém para que eu não perca essa oportunidade de ouro? Não pode. Eu sinto muito te falar que ela não vai fazer isso. Sinto muito. Toda a obra básica, inteirinha, o Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, pode procurar a obra básica, a Revista Espírita. Eles não podem intervir. Eles podem nos inspirar. Mas eles não podem, por exemplo, pegar você. Eu peço para os meus protetores que me peguem pela orelha, que puxe. Eu peço. Se eu errar, arranca minhas orelhas e me puxe os meus cabelos. Mas eu peço. Mas eles não intervêm devido a essa bendita liberdade que nós temos. Nem um anjo guardião. Nem um anjo guardião. Ele não pode responder por nós, nem o anjo guardião, nem nossa equipe de trabalho. Só pode atender se você pedir. Se você pedir, se você rogar, se você evocar, para que eles venham te ajudar, você receberá ajuda. E essa ajuda é imensurável, desde que você peça. Mas se você não pedir, isso não vai acontecer. Mas o meu GPS está tão fora de rota que eu nem sei se eu estou, né, aonde eu estou. Aí, nesse momento, não poderia eles, então, chegar e ajeitar essa bússola para mim? Ou então indicar essa bússola? Aí você, que é médium, linda e maravilhosa, aí você pega um lápis, um caderno, senta, bem bonitinho, no seu escritório, na sua escrivaninha, na sua mesa, na sua cozinha, faz uma prece de concentração e fala: meu anjo guardião, quero uma rota, pode me ajudar? Eu estou indecisa, eu estou insegura, pode me ajudar? Aguarde a resposta. Essa resposta pode vir escrita, pode vir mental, pode não vir naquela hora, pode vir depois. Então, você vai orar daqui para frente. Vamos supor, se a rota de qualquer um médium, o médium estiver confuso, estiver com medo, não sabe se está certo, se é correto, se não é, eu vou fazer uma prece e vou evocar meu anjo guardião, evocá-lo. Não importa quem ele seja. Meu anjo guardião, venha onde você estiver e vem aqui que eu quero falar com você. Eu preciso. É bem assim, eu preciso.
Meu problema é o seguinte, a minha rota, eu não consigo lembrar, me leva na minha escola, me leva no departamento reencarnatório, fale comigo, me tenha junto com você, eu quero ouvir os conselhos. Você vai receber. Vai receber. Um dia, 2 dias, 3 dias, você vai receber. Vai vir na sua. É isso aí, vai ser bem assim. Beatriz Araújo, você está errada nisso, nisso, nisso e nisso. E pronto. Beatriz, você não pode fazer isso, isso, isso e isso. É assim que vai funcionar. Senão você vai ter a felicidade de você mesmo falar assim: Beatriz, você não pode fazer isso. E você vai falar: o quê? E você já falou para você. E você vai falar o teu nome. Porque o anjo guardião, para que não fique intuição, você vai dar a resposta para você mesmo e você vai se assustar a hora que você aconselhar você mesmo. Isso pode acontecer com você, Beatriz, tranquilamente, inesperadamente, mas você vai ter que pedir. Se o espírito não pede, é uma questão de orgulho e de vaidade dele. Então, todo médium tem que pedir, Beatriz. Eu sinto muito. Eles não vêm de livre e espontânea vontade. Não vêm. É o médium que pede. É preciso pedir. Pedir e obtereis. Você pode não achar correto isso, mas é assim que funciona. Desse jeito. Faz um pedido que você vai ver que vai tumultuar na sua cabeça de orientações, de amigos. Vão te chamar, falam assim, Beatriz, eu vou arrancar suas orelhas. Você fala, nossa, por quê? Aí, nossa, eu que estou falando para mim, então você vai conversar com você mesma, vai falar com você mesma, ou você escreve, ou você se concentra e escuta. Se você não escrever, não se concentrar, você vai falar falado para você. Entendeu o que eu estou falando para você? E você não vai estar louca, não. Vai ser normal, Beatriz. Normal você falando com você. Você lembra de mim a hora que acontecer isso, tá ok? Seu anjo guardião vai chegar firme e forte. É só você autorizar, tá bom? Eu tive uma experiência certa feita com o médium, que o médium não queria trabalhar, só queria vida mansa, só queria ajudar em bazar, só queria ajudar aqui, queria fazer essa caridade de dar roupa, só assim, essa caridade material, assim, sem grande compromisso. E eu mesmo. Aí, certa feita, eu recebi o anjo guardião. E esse guardião chorava, mas chorava. A minha alma dele era uma tristeza imensa, 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 imensa. E esse guardião falou para ela: olha, você precisa trabalhar, você precisa cuidar assim. O guardião deu todas aquelas orientações, falou assim: olha, é a última vez que eu vou te falar, porque eu já te falei muitas vezes, é que hoje foi pedido para que eu viesse aqui, e eu estava com esse espírito incorporado. Aí o espírito disse: eu me envergonho. Quando eu retorno no meu horário de retornar à pátria espiritual, todos os anjos guardiões, eles comentam como foi o dia do seu protegido, o que o protegido fez, o que o protegido cresceu. Ele faz uma avaliação do seu protegido. E ele fala assim: olha, eu me envergonho, porque eu não tenho o que fazer com o seu crescimento. E esse anjo guardião, ele sofria muito. Eu não esqueço, porque foi uma incorporação de alto sofrimento meu e dele. Porque a pessoa queria ajuda, mas ela não queria fazer, ela queria uma ajuda assim, dos céus, que as coisas caíssem para ela, sem que ela trabalhasse, sem que ela se esforçasse. Mas eu já estudei muito, mas eu não estudo de nada, valeu. Então, aquela orientação daquele espírito orientador, anjo guardião, eu sofri muito por ele. E me senti envergonhada, como uma mãe que ela ensina um filho.
Chega na hora, chega na escola, todos os diretores e professores olham para ela e falam assim: ai, seu filho não toma jeito, não vai aprender. Então, dá aquela vergonha. E eu senti o espírito altamente envergonhado pelo esforço que ele estava fazendo para que ela se melhorasse. Mas ele deixou bem claro que ele iria se afastar dela e que viria um outro protetor, porque ele precisava trabalhar, porque ele precisava ter outras missões, e que ele havia muito tempo ficado do lado dela e nada produziu. E eu sofri porque aquele espírito, porque ele saiu com a missão do lado dessa médium falida. Se quiser ir embora, pode ir, entendeu, Beatriz? Quer ir embora? Pode ir, eu tô bem. Para ela estava bem, quando estivesse saracoteando, estava bem. Mas era o tempo de saúde, era o tempo em que podia estudar, era o tempo que tinha tempo de ir na casa espírita, era saudável, era bonita, estava bem, tinha meios de trabalhar, tinha meios de estudar. Quer dizer, ele se afastaria e ela só o tempo. Mas a vida depois foi muito dura para ela, depois de tudo isso. Porque o anjo guardião é um espírito grandioso da nossa família. É o espírito de maior escol da nossa família. Então, ele protege a família. Então, os guardiões e espíritos protetores e familiares, de ordem geral, são familiares. Mas essa história é inesquecível. Na minha alma, o lamento do espírito protetor, o lamento dele, a dor dele e a vergonha com que ele se sentia pela missão não estar cumprida. Essa é uma realidade espiritual. Então, por que que nós avaliamos? Porque nós vemos. Por que que muito de mim tem uma visão? Porque eu vivenciei, eu trabalhei como médium, eu senti os espíritos. Essa avaliação que a minha alma fez das almas dos espíritos foi que me deu essa fé, que me deu essa coragem, porque eu vivi os mortos. Eu vivi as suas dores. Eu vivi os seus sofrimentos com eles. Então, quando nós, espírita, não temos esta pesquisa marcante nas nossas vidas, a nossa fé ela fica diluída. Por isso que é importante o processo de reeducação da mediunidade e o trabalho com os espíritos. É fundamental, é muito importante. Quando passar o tempo em que vocês tiveram o seu tempo mais crescidos, mais jovens crescidos, vocês entenderão isso que eu estou falando. Todos vocês que estiverem trabalhando. É uma necessidade de diálogo com o nosso anjo guardião. E nós não precisamos ser esse famoso médium de incorporação, que esse médium que incorpora, é raríssimo, é raríssimo. Nós, espírita, 99% somos médiuns conscientes. Eu sou uma médium consciente, totalmente consciente. A Eli também é um médium consciente. Mas nós nos habituamos na consciência da nossa mediunidade a ficar concentrado naquele objetivo. Então, o que é a consciência nossa dentro da mediunidade? Se eu estou pintando, eu estou pintando. Se eu estou lendo, eu estou lendo. Eu estou concentrada no meu livro e na minha pesquisa. Então, concentrada, todo o meu ambiente que está aqui, eu não observo ele. Eu sei que ele está aqui, mas eu não vejo, porque eu estou concentrada no meu livro, naquilo que eu estou pesquisando. Isso que é mediunidade consciente. Se eu estou pintando, o mundo pode se acabar lá fora, que eu estou pintando. A hora que eu saio da minha pintura, eu volto e vejo o que está acontecendo. Então, o médio consciente é isso. A hora que eu estou conversando com o espírito, eu estou conversando com ele. Não importa o barulho, a casa, a rua, não me importa nada. Eu estou conversando com ele, eu estou falando com ele.
Então, se eu tiver um trabalho de cura, pode cair a casa, pode cair a telha, mas eu estou concentrada no fluido curador que eu estou aplicando, naquilo que eu estou fazendo. Então, isso é habilidade ciente. Eu posso ver e tratar tudo que tem ao meu redor. E posso ir e curar, receber o espírito, ir e voltar, porque a minha mediunidade é totalmente consciente. Essa mediunidade é atual. Essa mediunidade em que nós estamos aqui, onde o médium é consciente para fazer aquilo que ele tem que fazer, o certo e o errado. Porque o médium inconsciente, às vezes, ele não dominaria o espírito, porque deixa o espírito fazer o que quer, falar o que quer, até mesmo fazer uma maldade incorporado no médium. O médium consciente, se o espírito vai tomar qualquer atitude, ele fala, não, você não vai fazer isso, e você para já. Porque o médium consciente tem um domínio da razão, da sua capacidade de intervenção, da lei de justiça dentro dele. Então, a melhor mediunidade que existe é a mediunidade consciente. Então, eu demorei muito para acreditar que eu era médium, porque todos os médios não lembravam. Eles incorporavam e não lembravam. Só que eu, incorporada, eu sinto tudo que está na minha volta. E se eu abrir o bendito dos meus olhos, eu também vejo essa sala e esse ambiente. Então, a mediunidade, para mim, exige de mim a concentração, ver e voltar na minha concentração. É como se eu estivesse falando com uma pessoa e observando a fala, e alguém me chama, eu olho, mas eu volto a conversar com aquela pessoa. Isso é mediunidade consciente. Somos nós que nos concentramos no objetivo de dialogar, de conversar, de prestar atenção. Então, isso só se aprende à medida do exercício. Então, se o médium estiver dialogando com o espírito e ele se preocupar com o barulho aqui e não voltar no diálogo, ele dispersa essa ideia, foge essa ideia. Porque ele para de dialogar. É como se cortasse a relação do diálogo. Então, o médium não volta lá. Por isso, o médium tem que treinar. O médium será sempre cortado, o aprendiz, nessa, porque ele não tem essa concentração correta. Ele não sabe ir e não sabe voltar no diálogo. Então, isso é um aprendizado. Está conversando com o espírito, aí se perde, volta de novo no diálogo. É como se alguém estivesse dirigindo um carro e de uma hora para outra olha um letreiro, mas ela tem que olhar a estrada. Não é o letreiro foi só um desvio rapidamente, mas ela tem que ver a estrada. É a estrada que está caminhando. É o que se chama concentração. Isso é concentração. Agora, esperar dessa mediunidade inconsciente, ela é rara, raríssima, mais ainda do que você está pensando. A maioria das pessoas tem a mediunidade consciente, mas como ela tem vergonha de receber os espíritos, sofredores, esses faniquitos de médium que ainda tem orgulho e vaidade, ela fala, não, eu não sei. E, não sei. Então, só por essa razão. Por quê? Porque se alguém falar para ela assim, aquele espírito, ele mentiu, sim, não sei. Então ela, mas espírito pode mentir? Pode. Pode haver uma comunicação de um espírito mentiroso? Lógico que pode. Aí ele vai falando, porque ele é uma alma morta, né? Já morreu. O bendito do morto é mentiroso. Então ele vem conversar comigo e eu vou ter que estimular a parar de mentir. Porque está mentindo para ele, está mentindo para Deus, está mentindo para o protetor, está mentindo para mim, médium, né? Ele também vem tentar mentir para mim. Então, essa influência de mentira, quem vai tirar do médium sou eu, do espírito. Aí dizer, para de mentir, já deu. Agora você vai prestar atenção que essa mentira não deu em nada. Então, é isso que é a mediunidade. A mediunidade é sermos conselheiras,
Mediunidade é ser nos psicólogos. Mediunidade é entender o teu irmão, sabe? Porque depois de morto, é fácil de entender. O espírito ouve com todas as suas sensibilidades. Ouve totalmente, seu perispírito absorve, ele ouve tudo. Vivo, o bendito do espírito vivo, não quer ouvir, não escuta. Fala, fala, fala. Não quer ouvir, não quer aprender, não quer falar. É uma liberdade do corpo físico, ele impede de falar. Mas depois de morto, ele é obrigado a me ouvir, porque eu tenho ascendência moral sobre ele, e ele terá que me ouvir. Um espírito superior a mim, moralmente, ele pode chegar até a mim e fazer com que eu ouça. Por quê? Porque ele é superior a mim. Sempre vai existir essa hierarquia espiritual. Os maus espíritos que as pessoas temem, que as pessoas têm medo, que as pessoas têm, são uma série de faniquito. Os maus espíritos são os mais fáceis de doutrinar, porque nós temos ascendência moral sobre eles. Se eles mataram, roubaram, estrupiaram, são assassinos, são hipócritas, são ladrões, eles têm uma imperfeição muito grande. Que quando nós, médios, que temos uma ascendência moral, e a nossa equipe de trabalho, nós temos capacidade de desagregar esse fluido muito mais rápido nele, pela nossa ascendência moral. É isso que se chama, é o que é superior, é o que pode comandar, é o que pode dizer, desagrega esse fluido, tira essa maldade, tira essa preguiça, tira esse fluido de ociosidade, tira esse fluido de vingança, tira a imperfeição. Então, tem que ter uma ascendência moral para retirar. Mas o Espírito veio até nós. Ele adentrou a nossa casa. Ele adentrou o nosso carro, ele adentrou o nosso grupo. Ele adentrou, de alguma forma, em busca de socorro. Porque se ele adentra a minha casa, o meu círculo de trabalho, é porque ele quis adentrar. Então, isso daí é bastante interessante. Desde que ele entra na minha casa, ele está dentro da minha guarda e da minha responsabilidade. Da mesma forma, os espíritos que adentram ao centro espírita estará sobre a guarda e a responsabilidade do dirigente. O dirigente terá a guarda de todos esses espíritos, porque a tendência moral do dirigente vai fazer com que esses espíritos se moldem, se modifiquem e se transformem. Então, o dirigente espírita deve ser aquele médium que tem maior ascendência moral sobre os espíritos. E não aquele que tem mais dinheiro, que seja mais rico, capaz de pagar água, luz e tudo mais do centro espírita. Então, é isso que nós temos que entender. O comando de uma casa espírita é uma ascendência moral. E aí, se tiver duas ascendências moral, o médium e o anjo guardião dele, nós temos uma força fluídica gigantesca. Então, se nós temos um médium, que ele não é lá grande coisa, e o espírito protetor dele não é grande coisa, então nós temos uma ascendência mediana, sem pouca moral. E aí, se vir um espírito vivo ou morto, é superior a ele. Então, no mundo dos espíritos, nós temos uma hierarquia moral. Por isso que nós temos a escada espírita. Só que nós, médios, devemos entender que os espíritos imperfeitos, os espíritos simples, tá? Os espíritos elementares, todos os reinos são inferiores ao homem. E nós, na medida em que nos aperfeiçoamos, nós somos superiores dentro dessa ordem de humanos. Então, para alcançar
este comando maior. O médium tem que estudar, o médium tem que aprender, o médium tem que evoluir, o médium tem que buscar. É o médium que tem o desejo, é ele que roga, é ele que pede. Vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos buscar nesse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, o seu amor, a sua paz. Vamos rogar a Ele que derrame sobre nós toda essa energia maior, que nos fortaleça, para que possamos vencer, para que possamos tirar de dentro de nós todos os males, todas as dores, todas as nossas inconsequências e mazelas, toda a nossa maldade. Senhor, aqui estamos nós a te suplicar misericórdia. Permita, Pai, permita sermos assessorados pelos nossos amigos espirituais, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelo nosso anjo guardião, pelos espíritos benfeitores, que possam nos auxiliar. Rogo-te, ó Senhor, rogo que esse templo de amor, de luz, caia sobre nós. Rogo ao grande Mestre Jesus, como eu rogo neste momento a toda a sua ordem crística, a todas as falanges consoladoras, aos anjos, aos arcanjos, que possam abrir a nossa mente, trazer a orientação, a instrução que tanto necessitamos. Pai de amor, permita que os anjos, os nossos benfeitores, a nossa equipe de trabalho, os nossos ancestrais, possam nesse momento estar conosco. Todos os espíritos que têm compromisso conosco para nos auxiliar, para nos libertar, Senhor, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, dos males que nós acumulamos, Senhor, por várias e várias reencarnações. Permita, Senhor, permita que possamos abrirmos essa bacia da consolação, da regeneração, da redenção, e que esse fogo etéreo, que essa luz divina, Senhor, possa desintegrar, desmaterializar todas as formas, pensamentos, todos os nossos desejos maléficos, todas as nossas palavras, tudo aquilo que trouxe a dor, a tristeza, a infecção, que nos tortura, Senhor, que possa ser dissipado, desmaterializado, desintegrado. Rogo-te, Senhor, para que possamos nos libertar, Senhor, nos libertar dos nossos ranços do passado, das nossas maldades, e permita, ó Pai, que espíritos que estiverem ao nosso lado, nos insuflando a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, as brigas, ao orgulho, a vaidade, as traições, a preguiça, as dores, Senhor, os nossos entes queridos que batem à nossa porta. Permita, ó Pai, permita nesse momento que a nossa equipe espiritual, sobre a sua bênção, sobre a sua permissão, Senhor, possa nesse momento desvincular de nós todos esses nossos familiares, todos os nossos amigos, todos os nossos adversários, e que esse fogo etéreo vai queimando, desmaterializando, desintegrando
toda maldade, toda hipocrisia, toda falsidade, toda calúnia, toda difamação, toda dor, todo desentendimento. Que esse fogo etéreo passe por todos nós encarnados e desencarnados. Que passe por o nosso lar, Senhor, a nossa casa. E queime, desintegre todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Tudo aquilo, Senhor, que está impregnado em todo o nosso ambiente familiar, que está impregnado nos nossos entes queridos, está impregnado no nosso corpo físico, no nosso perispírito, que este fogo vai dissolvendo, vai desmaterializando, desconsagrando, vai exterminando toda a maldade, libertando a nós e a todos os espíritos desencarnados, libertando, trazendo, Senhor, o arrependimento, trazendo a luz, Senhor, trazendo a água que cura, a água que limpa, a água que higieniza, Senhor, que transforma, que modifica, que acalma, que sereniza. Misericórdia, Senhor, para com todos nós, que venha essa água divina, Senhor, com todo o arrependimento, que venha essa água com todas as ervas medicinais, os 10 mandamentos, a esperança, a paz, a tranquilidade, a prosperidade, a fartura, a beleza, Senhor, a sabedoria, que possa envolver a todos nós encarnados e desencarnados, que possa nos despertar, Senhor, para que possamos, Senhor, te encontrar, cumprirmos, Senhor, o nosso projeto reencarnatório. Dai-nos a luz do entendimento, Senhor, a todos, encarnados e desencarnados. E rogo, Pai misericordioso, por todos os nossos irmãos em espírito, que sejam socorridos todas as crianças, os jovens, os adolescentes, os velhos, as velhas, os doentes, os cansados, todas as mães, todos os pais, todos aqueles que foram abandonados, todos os suicidas, os abortados, todos aqueles que faliram, Senhor. Misericórdia, Senhor, para com todos. Que eles despertem, que eles sejam levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, educandários, reformatórios, hospitais, que lá eles despertem, Senhor, para a verdadeira vida, que caia sobre eles a partícula de amor, Senhor, a partícula de paz, de harmonia, que eles possam despertar, estudar, trabalhar, se preparar, Senhor, para trabalhar no mundo dos espíritos, ou se preparar para retornar ao mundo carnal. Misericórdia, Senhor, por todos nós, Senhor, que aqui estamos ainda, nessa luta constante. Liberta-nos, Senhor, no momento do nosso desencarne. Liberta-nos, Senhor, de todos os males que trazemos, que tenhamos a consciência para que possamos retornar à nossa verdadeira pátria, à nossa casa materna, Senhor, em paz, tranquilo. E assim, ó Senhor misericordioso, te agradecemos e pedimos neste momento permissão para fecharmos a toda a consolação, a redenção, a lama astral. E retornando a ti, Pai, ao nosso lar, pedimos a tua bênção.
Pedimos o amparo do nosso anjo guardião, de toda a nossa equipe de trabalho, que envolva o nosso lar em luz, em paz, em harmonia, em prosperidade, em fartura, em sabedoria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado a todos os anjos, os arcanjos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, do lar, da família, da doutrina dos Espíritos, que vem nos trazer essa luz e que possamos, Senhor, levar essa luz a todos aqueles que ainda, Senhor, não despertaram. Obrigado, Senhor, que a sua paz, que o seu imenso amor nos ilumine, nos fortaleça agora e para tudo e tudo sempre. Que assim seja.